Glória a Deus, irmãos, saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? O Senhor é bom, irmãos. É por isso que nós estamos aqui, porque Ele é bom, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu, e o seu olhar de misericórdia e compaixão nos atraiu. Aleluia. Quero agradecer ao nosso pastor, que mais uma vez me deu a oportunidade de estar ministrando. Que Deus abençoe ao nosso pastor, amém? Quando eu olho ali para o cantinho ali, eu não vejo ele. Ele está ali, ó. Sabe, irmãos? E também quando ele olha lá no canto também, ele não me vê. Ele me liga, fala, pastor, eu não te vi no cantinho, não. Amém, que Deus abençoe. Irmãos, abra sua Bíblia. João, capítulo de número 3. Esse texto é um texto bem conhecido. Eu prego a palavra de Deus já há longas datas e eu nunca preguei neste texto. Hoje será a primeira vez. João, capítulo de número 3. Para nós entendermos este texto, nós temos que lê-lo. Ler o contexto para entender João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Então, vamos lê-lo. O contexto diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não entendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. Contudo, não aceitais nosso testemunho. Se tratando destas coisas terrestres, não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele de que lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pai eterno, Deus soberano, Tu és Pai, Senhor absoluto. Pai querido, o único motivo, Pai, de nós estarmos neste santuário nesta noite, é porque, Pai, a Tua graça nos alcançou. O Teu amor, Pai, nos abraçou no momento que nós estávamos caídos. No momento, Pai, que nós não tínhamos mais esperança. O Teu amor foi de encontro conosco. A Tua misericórdia, Pai, nos acudiu, e a Tua graça, Pai, nos levantou. Ó Pai querido, eu venho te pedir que através da pessoa do Teu Espírito, fale conosco nesta noite, ó Jesus, porque somente o Senhor tem palavras de vida eterna. Podeis se assentar, irmãos. Irmãos, nós vemos aqui nesta noite um texto a qual um certo homem chamado Nicodemos, um certo mestre da lei, um doutor de muito entendimento, grande no sinédrio, ele foi ter com Jesus pela noite. Certamente, acredito eu, que ele escutou as pregações de Jesus, acompanhava Jesus de longe, como muitos faziam. E aí, querido, ele deixou-se envolver pelas palavras do Mestre. E aquelas palavras começou a entrar em seu coração, em sua mente. E um determinado dia, por causa da sua grande posição, ele também era um fariseu. Pela noite ele sai, querido, quando todos estavam dormindo, ele sai como diz nós, de quebradinha, e ele vai até Jesus. Ele vai ter uma aula com Jesus. Ele vai dirimir aos pés de Jesus as suas dúvidas. Ele queria esclarecimento porque ele estava cheio de dúvidas. E aí ele chega, querido, e quando ele entra onde estava Jesus, ele diz: Rabi, eu sei que tu vens da parte de Deus, porque ninguém pode realizar tais obras se Deus não estiver com ele. Aí, querido, eu posso dizer para você que aquele homem senta em uma mesa com Jesus e ele diz: esclarece para mim as tuas palavras, esclarece para mim esta mensagem que tem ido de encontro com a minha vida, que tem ido de encontro comigo, e eu nunca ouvi nenhum sábio do sinédrio falar como tu falas, se expressar como tu se expressas. Eu posso dizer, querido, que aquele homem estava admirado, impactado com a pessoa de Jesus, com as palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus, ela ia, querido, no profundo da alma, no profundo do interior das pessoas. O olhar de Jesus atraía as pessoas, porque o seu olhar era um olhar de amor, era um olhar de ternura, era um olhar daquele que veio se dar-se pela humanidade. Ele veio, querido, sofrer pela humanidade. Ele se entregou por nós, e homem nenhum, meu amado, antes dele, nem depois dele, fez o que ele fez por nós. Nicodemos então chega ali e começa a conversar com Jesus. E Jesus então, querido,
Jesus então fala para ele essas palavras de João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia Sagrada. Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Que impacto, que palavra impactante! Não pregava na sinagoga esta palavra. Homem nenhum falou na sinagoga do amor de Deus, mas na sinagoga pregava as leis de Moisés. Na sinagoga pregava o que Moisés ensinou para o povo. E a lei, querido, era olho por olho e dente por dente. Na lei, meu amado, aquele que pecava tinha que morrer, aquele que errava tinha que ser punido. Mas este homem tão especial, este homem tão diferente, este homem que mexeu com a cabeça dos governadores, este homem que assustou o Sinédrio, deixou o Sinédrio apavorado, porque ele falava palavras tocantes. As palavras de Jesus era como uma flecha flamejante, que quando ele falava, entrava no coração das pessoas, penetrava dentro das pessoas, e elas não conseguiam esquecer do que ele lhe dizia. Este homem estava assim, querido. Nicodemos estava desta forma. Nicodemos dizia: me explica isso sobre o reino de Deus. Me fale que reino é este. Os impostos de Roma são pesados sobre nós. Tu és o Messias que veio nos livrar de Roma. Tu és um grande rei que veio para destruir o império de Roma e reinar sobre nós. Jesus disse: não, eu não vim para trazer guerra, eu não vim para trazer punição, mas eu vim para salvar a humanidade dos seus pecados. Eu fui enviado, não foi para condenar o mundo, a lei condenava, mas Jesus dizia: eu fui enviado para todo aquele que crer nas minhas palavras ter o direito de alcançar o perdão de Deus e a salvação para a sua vida. Mas tu não veio para destruir Roma. Não, eu não vim para isso. Não, a minha missão não é esta. Aí, querido, ele diz: é necessário, Nicodemos, que o homem nasça de novo. E aquele homem tão sábio foi ali para aprender um pouco mais, ou para tirar as suas dúvidas. Ele diz: mas como pode? Como pode isto, ó grande mestre? Eu tenho uma idade tal, já sou avançado de idade. Como pode eu regressar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Aí, querido, Jesus olha para ele e diz: não é este tipo de nascimento que eu estou falando. O que Jesus estava dizendo, querido, era sobre o nascimento espiritual. Este nascimento de novo, ele vem do alto, ele é algo celestial, é uma mudança que vem do alto sobre a nossa vida. É a palavra de Deus que ela entra no nosso coração e ela começa a mudar a nossa vida. Ela começa a fazer nós pensar sobre os nossos pecados. Ela começa a nos redimir. Ela começa a mudar os nossos passos. Ela começa a mudar a maneira de nós viver. E nós começamos a olhar o nosso próximo com outro olhar.
que olhar, pastor, com olhar de amor. O mundo que nós vivemos, a filosofia dele é assim: alguém te dá algo esperando receber algo. Alguém só te ama se você amá-lo em troca. Mas só, querido, a filosofia deste mundo, você vale o que você tem. Eu estava conversando esta semana com um cliente, e ele dá aula de música. E aí diz ele que uma pessoa de cor chegou para ele e disse: eu sou muito discriminado, isso me atrapalha na faculdade. Aí ele disse para ele assim: estuda, seja alguém na vida, compre uma casa grande num lugar onde é lugar de rico, que assim a sua cor não vai importar mais. Seja um grande médico, que eles não vão mais te discriminar por causa da sua cor, porque aqui nós valemos aquilo que nós temos. Mas no reino de Deus não é assim. O meu dinheiro não faz diferença para Deus, a minha casa não faz diferença para Deus, a minha posição não faz diferença para Deus. Por que, meu amor? Por que, meu querido? É porque Ele escolheu amar pretos, amar branco, todos os povos da terra, tribos, nações. Ele escolheu amá-los de uma maneira igual. Oh, que amor é este? Que amor inexplicável é este? E aí Nicodemos estava ali querendo saber acerca desta essência diferente que apareceu de uma hora por outra, apareceu mexendo com a política, mexendo com os reis. Todos estavam preocupados com este homem. Era um homem de vestes simples, era um homem carpinteiro. Ele nasceu numa casa simples, num lugar simples, mas a palavra que ele tinha, esta palavra não era da terra, esta palavra não era da sinagoga, esta palavra os fariseus não conheciam, os religiosos não conheciam, porque a palavra que saía da boca de Jesus manava direto do céu. Era palavras de boas novas para a humanidade. Oh, aleluia! Glórias! Eu então não posso, pastor, fazer esta regeneração na minha vida? Não, querido. Você não pode, eu não posso fazer em você. O pastor não pode fazer em você. A única pessoa que pode fazer esta regeneração, este novo nascimento, é a pessoa do Espírito Santo, através da palavra, que é a água que nos lava, que é o pão que nos alimenta, que é a palavra certa para a nossa vida, que é o caminho para a nossa vida. Aquele, querido, que nasce de novo, ele segue a estrada que Jesus fez com os pés. Jesus, durante o tempo que ele caminhou na terra, ele fez uma estrada com seus pés, e todo aquele que caminhar no caminho que ele fez tem a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele é o caminho, ele é a porta, ele é a passagem, ele é a verdade, ele é a palavra, ele é a vida, ele é a transformação, ele é a mudança que a humanidade necessita. Ele é o Logos de Deus, ele é o enviado de Deus, ele é o Todo-Poderoso, e os seus olhos, o seu olhar alcançou a minha vida, alcançou a sua vida, e a sua palavra trabalhou em nós, entrou na nossa casa, e hoje a sua palavra reina em nossa vida.
Oh, glória! Jesus. Aí, querido, esta primeira aula passa. Esta primeira explicação é passada. Posso dizer para você, com toda a convicção de um pregador, que Nicodemos saiu dali, querido, mais impactado do que ele entrou. Por quê? Ele tinha uma posição, e esta posição, querido, o bloqueava de chegar mais perto. E aí ele seguia de longe. Por isso que durante a noite, na calada da noite, nas luz das lamparinas, ele vai até lá. Você sabe, meu querido, aquele momento pela madrugada, que você acorda, parece que tem fogo dentro de você, e você quer ir para a presença de Deus, você quer falar com Deus. Muitas das vezes tinha fogo dentro de Nicodemos, o coração deste homem estava ardendo em brasa para estar perto daquele homem e ouvir de perto as suas palavras. Aí ele foi, querido, na luz das lamparinas, pela noite, ele chega até lá. E quando ele chega até lá, querido, ele tem um banquete celestial, ele tem o banquete da palavra, esperando aquele homem. E aí, meu querido, ele nunca ouviu falar do amor de Deus nas pregações da sinagoga, mas naquele dia, ele pôde entender que aquele Deus que os fariseus falavam dele, aquela lei que os fariseus seguiam, aquela lei não foi perfeita. Aquela lei, querido, estava perto de ser abolida. Quando Jesus fala que Deus amou o mundo de tal maneira, foi de uma maneira inexplicável. Foi de uma maneira, querido, incomparável. Foi de uma maneira singular. Deus não te amou por causa do que você é. Deus não me amou por causa do que eu sou. Deus me amou, querido, porque nós temos com Ele. O que é, pastor? Nós temos com Ele uma ligação singular. Quando Ele nos criou, quando Ele nos formou, Ele disse: farei o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E quando Adão, querido, o boneco de barro que foi criado, andava pelo jardim do Éden, Deus passeava por ali para conversar com Adão. Deus andava por ali para conversar com Adão. Por que, pastor? Deus não queria amizade com os animais, intimidade com os animais, mas com o ser que Ele criou, com o ser que Ele assoprou em suas narinas o seu espírito. Deus queria amizade, Deus queria companheirismo, Deus queria uma intimidade. E foi por isto, meu amado, foi por amor que Deus enviou Jesus, porque nós estávamos, meu querido, perdidos. Aqui nós aplicamos, perdão, a expiação. Este texto começa a expiação. Deus, meu amado, Ele mandou o seu Filho unigênito para ser expiação por nós. Mas, meu querido, dentro da teologia da expiação, nós temos que falar também de um Deus que Ele é um Deus justo. E aí, meu amado,
como ele é um Deus de justiça, ele não pode negar a si próprio. E aí o que é que ele faz? No tempo da lei, de ano em ano, o sacerdote sacrificava animais pelo povo. O sacerdote apresentava o pecado do povo perante Deus após o sacrifício. Deus perdoava, mas aqueles pecados nunca eram apagados. Aqueles pecados, querido, eram perdoados, mas a dívida estava ali. E como Deus, ele é um Deus de justiça, todos nós, querido, nós fomos picados pela serpente do Éden. Quando a queda aconteceu no Éden, toda a humanidade foi picada pelo pecado. Toda a humanidade se tornou pecador. E como Deus, ele é um Deus de justiça, dentro da lei da expiação, Deus precisava, querido, de um sacrifício só para poder salvar a humanidade. E aí o que é que Deus faz? Deus pega o seu único filho, o seu filho unigênito, e Deus, querido, o manda até a face da terra. Para quê, pastor? Para que ele fosse justiça de Deus, para que nós fossemos justificados através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E o que é isto, pastor? Isto é amor, isto é um amor incondicional. Nenhum de nós que estamos aqui, nós entregaríamos os nossos filhos para ninguém, nós não daríamos os nossos filhos para ninguém, para nada, para ir com desconhecido nenhum. Os meus filhos são os meus tesouros, os meus filhos são as minhas pernas, mas Deus, meu amado, para fazer justiça, para que aquele estrago fosse pago, Deus enviou o seu filho unigênito, o mais puro, o mais meigo, o mais santo, para que ele fosse flagelado, para que ele fosse crucificado, para que ele fosse morto como um sacrifício, para poder tirar a humanidade do lugar de decadência que a humanidade estava. Porque não uma ovelha, pastor? Uma ovelha não podia. A dívida era muito alta. Porque não um anjo, pastor? Um anjo não podia. Porque a dívida era muito alta. Aí, querido, ele pega da sua própria glória e ele envia o seu único filho. Para quê, pastor? Para que hoje eu e você tivesse o direito de estar aqui neste santuário, o adorando, louvando, falando com ele, orando a ele, e as suas orações sendo respondidas, porque Deus expressou o maior amor pela humanidade. Oh, glória! Aleluia! Mas tu não vens para nos tirar do jugo de Roma? Jesus responde no versículo 17: porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem crê não é julgado, e quem não crê já está julgado. Portanto, quem não crê no nome do unigênito Filho de Deus, Pai, estes amam mais as trevas do que a luz. Ah, meu querido, eu posso te dizer que neste momento,
Nicodemos, mais que depressa, Nicodemos o adorou. Nicodemos se prostrou a seus pés. Aquela conversa, ela foi frutífera. Aquelas palavras entrou no coração daquele homem, e os seus olhos que estavam tapados foram abertos. Porque o apóstolo Paulo diz que o homem carnal, o homem natural não pode entender as coisas do Espírito. Nicodemos, querido, estava na sinagoga, lendo os mandamentos, falando dos mandamentos da lei de Moisés, um religioso zeloso, mas os olhos espirituais dele estavam tapados. Quantos religiosos zelosos tem ao redor da terra? São religiosos com a igreja, são zelosos com a igreja, mas os olhos espirituais estão tapados e precisa de experimentar do novo nascimento. Eu tenho uma amizade muito grande com uma igreja. E esta igreja, quando eu cheguei nela, vieram me apresentar os líderes desta igreja. É uma igreja grande, diferente da nossa, em matéria de cultura. São de outros, tem outras culturas. E quando eu cheguei nesta igreja, eu fui apresentado pelos ministros que trabalham ao lado do pastor. O primeiro foi o ministro da fotografia. Tirava foto. Eu sou o ministro da fotografia. E ele tirava foto de mim sempre, e eu nunca vi uma foto que ele tirava. Aí, querido, teve um dia que eu falei, eu quero usar a cozinha. Você tem que conversar com a ministra da cozinha. Aí veio a ministra da cozinha, eu sou a ministra da cozinha. I am the kitchen ministry. Beautiful, thank you. Ok. Beleza. Aí, querido, outro dia, vem um ao meu encontro, sabe? Eu sou o ministro do diáconos. Falei, nice. Tem ministro aqui a rodo. Onde eu quero chegar, querido? Posições, posições e posições. Muitos estão preocupados com posições. Um dos ministros, um dia eu vejo, ele estava lá do lado de fora. Uau! Que é isto, irmãos? Estão ali praticando a religião, são zelosos pela igreja, são zelosos pelo santuário, mas não nasceram de novo, não experimentaram o novo nascimento. O amor de Jesus não penetrou dentro deles para transformar a maneira de viver. E tem muitos que cantam, muitos que pregam, muitos que fazem coisas grandes por aí, puxa multidões, mas não nasceram de novo. Fala bonito, prega bonito, tem uma boa liturgia, mas precisa de experimentar o novo nascimento. Que é isto, pastor? Já estou terminando. Vocês sabiam que o pastor, todo pastor, ele tem um pouquinho do trabalho do coveiro? Vocês sabem o que é o trabalho do coveiro? Quando eu estou 3 dias na semana, eu olho um bitelo de um tanque de batismo lá, onde eu cuido. E o tanque de batismo parece bem uma cova, sabe? O que é o trabalho? O pastor, por que o pastor é o coveiro? O senhor é doido, pastor, o senhor não vai pregar nessa igreja nunca mais. Você sabe por quê? Porque o pastor, quando ele desce a vida nas águas, ele está sepultando ali o velho homem.
E quando ele levanta aquela vida, ele está ressuscitando um novo homem, uma nova criatura, lavada, remida pelo sangue de Jesus. O que é isso, pastor Anselmo? Quando nós descemos as águas, nós estamos anunciando para o mundo: realmente eu estou nascendo de novo, e eu reconheço o Filho unigênito do Pai como Senhor da minha vida. Oh, glória a Deus. Vamos caminhar, irmãos, para terminarmos. Então, querido, Nicodemos experimentou do inexplicável amor de Deus. Ele recebeu ali um ensinamento de como Deus amou o mundo, de que forma e o que era verdadeiramente o trabalho de Jesus. O que Jesus veio fazer. Até antes, ele achava que Jesus veio livrá-los das mãos de Roma, do governo de Roma. Mas Jesus disse: o meu trabalho não é este. Eu vim para livrar a humanidade do jugo, do castigo, do pecado, que lá atrás no jardim do Éden aconteceu, que o veneno daquela serpente foi espalhado sobre a terra, e foi para isto que eu vim. Todo aquele que crê em mim não perecerá, não será destruído, mas terá a vida eterna. Aí, querido, no meio desta conversa, Jesus diz assim para eles, já estou fechando. Dentro deste texto, irmãos, tem duas pregações aqui. Os irmãos que pregam aqui tem duas pregações. Uma sobre o novo nascimento e a outra a respeito do amor de Deus para a humanidade. Aí Jesus então diz para ele assim: olha, irmãos, deixa eu buscar no texto para você. Jesus disse para ele assim: porque importa que da mesma forma que Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho de Deus seja levantado. Aí, querido, para nós concluirmos a palavra, Números 21:4, conta de quando os filhos de Israel caminhavam pelo deserto. Números 21, versículo 4. E aí os filhos de Israel rodeando pelo deserto, por causa da teimosia deles. Aí eles começaram a murmurar contra Moisés. E murmuraram contra o maná que Deus dava para eles. E eles disseram assim com as minhas palavras: a nossa alma já está enojada deste vil pão. E aí, querido, aquilo acendeu a ira de Deus. E Deus mandou serpentes abrasantes. E os filhos de Israel começaram a ser picados. Alguns morreram, porque o veneno era muito forte. Aí os filhos de Israel correram para Moisés. E disse: ore a Deus para que Ele tire a sua ira de nós. Aí Moisés ora a Deus, e Deus fala: levante uma serpente de bronze. Crie uma serpente de bronze, fabrique uma, e coloca ela sobre o madeiro no alto. E todo aquele que for picado pela serpente, já estou findando, que olhar para a serpente de bronze que está pendurada no madeiro, ele sarará e será
curado. Aí Jesus, querido, Jesus cita o exemplo da serpente de bronze no deserto, e ele fala: Nicodemos, convém que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é que Jesus estava dizendo, pregadores? Jesus estava dizendo o seguinte: todo aquele que foi picado pelo pecado do Éden, foi para isso que o Pai me enviou. Convém que eu seja erguido na cruz do Calvário, porque todo aquele que está contaminado pelo veneno da serpente, quando ele olhar para mim, ele será curado, ele será ligado de novo, ele será transformado. O que é isto, irmãos? Quando nós olhamos para a cruz de Cristo e acreditamos no seu sacrifício, acreditamos na tua morte, na sua ressurreição, nós temos, oh aleluia, o perdão de Deus. Vocês entenderam? Então foi por isso que Jesus disse: convém que o Filho do Homem seja erguido. Ele vai ser crucificado, ele vai ser amassado, para ser expiação sobre a face da terra. Quando você estiver gemendo, quando você não estiver aguentando mais, é onde, querido, que a palavra de Deus diz: olhai para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O que é isto, meu amado? Todas as vezes que nós olhamos para Jesus, Ele tem cura, Ele tem libertação, Ele tem força, Ele tem uma palavra para a nossa vida. Se coloque de pé, irmãos. Ah, meu Deus. E aí, pastor? Será que Jesus conseguiu ganhar Nicodemos com essas palavras tão lindas? Vamos ver, irmãos. Vamos ver em João 19:39. Será que foi em vão Nicodemos ter sentado com Jesus? Ah, meu irmão, eu creio que não. Todo aquele que experimenta de Jesus, todo aquele que experimenta de Jesus, todo aquele que é abraçado pelo amor de Jesus, oh, chicalabada, Deus. João 19:39. Vamos ler o 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultasse pelo receio que tinha dos judeus, rogou Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também o homem que estava cheio de dúvidas, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100.000 libras de um composto de mirra e aloés. Oh, oh, aleluia. Este amor, meu amado, este amor impactou a vida daquele homem. Este amor, querido, impactou a vida daquele homem. E aquele homem começou a ser um defensor de Jesus. Em João 7:45,
os soldados do Sinédrio foram buscar Jesus e voltaram sem Jesus. E os líderes do Sinédrio falaram: não trouxeram o homem? Os soldados disseram: não. Por que não? Porque ninguém nunca falou como este homem. Ninguém nunca amou como este homem. Ninguém se entregou como ele. Certo dia no jardim, José de Sêmen orava e dizia: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Porque o cálice era amargo, era doloroso. Mas o pai permanecia calado. E ele disse: todavia, cumpra-se em mim a sua vontade. Oh, Pai. E Nicodemos, irmãos, em João 7,45, Nicodemos diz: como nós vamos julgar este homem? Sem primeiro ouvi-lo, ver o que ele tem. Nicodemos queria dizer: eu experimentei da essência. Se vocês parar para ouvi-lo, a essência dele vai contaminar a vida de vocês. Oh. Você que me ouve nesta noite, você que me ouve nesta noite, Jesus te chama. Jesus te convida para desfrutar deste amor, para desfrutar deste novo nascimento. Você não vai deixar de ser homem, você não vai deixar de ser mulher, mas você vai ser um homem transformado, uma mulher transformada. Você não vai mais confiar nas coisas deste mundo somente, mas você vai ter a certeza que se tu desceres a cova amanhã, Ele estará com os braços abertos te esperando. Este amor não acabou, este amor continua. Quando nós olhamos para a cruz expressa este amor sobre a humanidade. Quero pedir a alguém que venha cantar algo. Você que está aqui nesta noite, talvez você está meio lá e meio cá. Você não se sente amado. Às vezes somos assim. Às vezes estamos num lugar cheio de gente e não nos sentimos amados, nos sentimos sozinhos. Eu quero te convidar. Venha nesta noite. Faça como fez Nicodemos. Venha nesta noite e fala: Jesus, tira as minhas dúvidas. Eu ainda não entendi esse negócio que Deus amou o mundo de tal maneira. Venha ao altar, meu amado. Venha ao altar nesta noite. Venha apresentar no altar, querido, isto que está aí dentro de você, dentro da tua alma. Você segue o cristianismo, mas você não sabe como é grande o amor do Deus que te chamou. O islamismo, querido, não tem nenhuma garantia.
O budismo, meu amado, não tem nenhuma garantia. As religiões, querido, que os países diz, não tem nenhuma garantia para ninguém. Mas Jesus, Ele garantiu neste texto: todo aquele que nele crer terá a vida eterna. Oh, glória! Eu quero orar com você. Pode louvar, irmãos. Já estou passando a palavra para o pastor. Eu quero te dar uma oportunidade. Pelo preço que pagou. Você que não se entregou a Ele, Sacrifício. dê um sinal com a tua mão. Pastor, eu quero Ele. Dê um sinal com a tua mão. Eu preciso, pastor, que Ele entre na minha vida. Dê um sinal com a tua Querida, minhas horas se passaram, Pai. Senhor, eu venho orar com os teus filhos, Pai eterno. Senhor querido, se há uma vida, Pai, nesta noite, que esta palavra, Senhor, foi ao coração dela, que ela possa, Pai, deixar esta palavra trabalhar na vida dela. Pai querido, Deus eterno, aqueles, Pai, que estão nos ouvindo pela internet, que a tua palavra, Senhor, vá de alcance com eles, Pai. Ó Deus glorioso, eu te agradeço, Pai, no nome santo de Jesus.